Olá, minha gente, professor Nelson Sartori com vocês. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui no módulo de gramática, vendo o período composto, a sintaxe do período composto. E vamos falar agora sobre oração adjetiva. Então presta atenção, eu vou dar um conceito geral e aí depois explicar com uma outra frasezinha que é para você ver a diferença delas acontecendo, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, oração subordinada adjetiva é a oração que equivale a um adjetivo, tá? É aquela que nós falamos, ela equivale a um adjunto adnominal. Mas ela é o quê? Veja, eu posso ter um adjetivo classificando um substantivo. Eu posso ter uma locução adjetiva classificando um substantivo. E posso ter uma oração. Qual é a razão disso tudo? Às vezes uma palavra só, um adjetivo, não é suficiente para classificar um adjetivo. Uma palavra só não dá. Ou então não existe, por exemplo, uma palavra que substitua. Lá eu falo encosto de cadeira. Eu não tenho uma palavra para substituir o de cadeira. Falar cadeiral. Não existe. Tá? Então, se eu falo encosto novo, novo é o encosto, característica dele. Encosto de cadeira também é característica do encosto. Tá? Também é característica do encosto. Só que eu não tenho uma palavra para substituir de cadeira, então eu usei uma locução adjetiva. Mas eu posso dizer o encosto que estava quebrado, tá? O que eu usei? Eu tive que elaborar melhor, então eu coloquei uma oração para classificar o encosto. É qualquer encosto? Não, é o que estava quebrado. Então a oração adjetiva não é outra coisa senão um adjetivo bem elaborado com uma estrutura de oração, com verbo dentro, tá bom? Eu divido, veja, um adjetivo ele tem duas possibilidades. Ele pode dar uma característica particular daquele substantivo ou generalizá-lo como um todo, tá? Ou generalizá-lo como um todo. Nessa relação é que eu tenho a oração fazendo a mesma função. Restritiva. O que é uma oração restritiva? É aquela que fala de uma parte do todo. Então vamos lá. Vamos anotar isso daqui, ó, na minha caneta. O que é a restritiva? Fala de uma parte do todo. E a explicativa? Fala do todo. Então vamos ver isso daqui? Olha só, primeiro, a explicação que se dá aqui, ó. A restritiva limita, restringe o sentido do nome, tá? Na escrita, ela não vem isolada por vírgula. Vamos colocar isso daqui. Tá, que ela não vem isolada por vírgula. Restritiva não vem isolada por vírgula, tá? Já quando nós falamos da explicativa, ela aparece sempre isolada por vírgula ou por vírgulas. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver isso daqui. Então, quando eu digo aqui nessa primeira oração, ela escolheu as laranjas que estavam maduras, é lógico que essa oraçãozinha aqui diz respeito às laranjas. Mas todas as laranjas estavam maduras? Não, ele falou apenas das que estavam. Então é uma parte do todo. Tá bom? Ela é restritiva, uma parte das laranjas. Embaixo, nós temos assim, ó. Ela escolheu as laranjas, e olha só, que são frutas cítricas. Concorda que todas as laranjas são frutas cítricas? Então aqui, o que acontece dentro desse contexto? Fala do todo, ou seja, todas as laranjas são frutas cítricas, por isso eu tenho a minha separação com vírgula, tá? Então agora vamos dar uma olhadinha nessa página em branco e eu vou fazer uma outra frase para poder representar essa estrutura. Então eu vou dizer assim, olha só. Os americanos que apoiaram o presidente ficaram
frustrados. Tá bom? Os americanos que apoiaram o presidente ficaram frustrados. Ficou assim, subiu um pouquinho a serra, né? Mas tá boa. Vamos lá. Vamos mudar agora para a nossa cor vermelha. Qual é a minha oração? Deixa eu pintar ela aqui para a gente, vai. Então, que apoiaram o presidente. Tá certo? Vamos voltar. Caneta vermelha. O que eu tenho aqui, ó? O que eu sei dentro dessa estrutura? Que os americanos apoiaram os presidentes e ficaram satisfeitos. Eu tenho duas orações, tá? Tá aqui, ó. Essa daqui é a minha oração adjetiva. Lembrando, toda oração adjetiva é introduzida por um pronome relativo. Tá? Eu poderia dizer os americanos, os quais apoiaram o presidente. Tá bom? Muito bem. Agora, o que nós temos de ver aqui dentro dessa estrutura? Né? O que nós temos de trabalhar de uma maneira geral com esse contexto? O que é uma oração explicativa? Fala do todo. Restritiva, fala de uma parte do todo. Fala de uma parte do todo. Então imagine o seguinte, eu tenho os americanos que apoiaram o presidente e ficaram satisfeitos. Se eu colocar vírgula aqui, ó, eu falo sobre os americanos. Mas de quais americanos eu estou falando dentro dessa daqui, ó? Eu estou dizendo o seguinte, que todos os americanos ficaram satisfeitos. Porque todos apoiaram o presidente. Ó, todos, porque todos apoiaram. Tá certo? Porque está entre vírgulas. Ela é explicativa. Tá? A restritiva vai dar uma informação diferente. Aqui, ó, nós não teremos vírgula. Isso significa que eu continuo falando dos americanos, mas de todos? Não. Eu vou dizer o quê? Que apenas os americanos que apoiaram o presidente ficaram satisfeitos, apenas eles. Então vejam, aqui eu tenho apenas, então é o quê? O todo, e aqui, parte do todo. Tá bom? Parte do todo. Então muda uma oração, quando eu coloco vírgula, muda. Nesse caso ela muda, nesse caso eu tenho como identificar esse tipo de estrutura. Então, é simples compreender essa postura e essa posição. Como é o funcionamento dessa estrutura, como ela funciona, tá? Oração adjetiva, tem explicativa e restritiva, e elas trabalham justamente desse modo, tá? Com vírgula eu falo do todo, sem vírgula eu falo de parte do todo, tá bom? Olha lá. Oração subordinada substantiva. Agora, qual é essa nova estrutura de oração? Nós vamos ver, como eu falei a vocês, uma oração que funciona como um pedacinho
da oração principal. Por isso que eu vou poder substituir, e a gente vai brincar com isso, toda vez que eu tiver a oração substantiva, eu vou tentar substituir pela expressão isso. Tá bom? Porque fica mais fácil de eu poder estabelecer a minha estrutura. Então, olha só. Classificação, oração principal não tem conjunção, tá? Tá certo? E o verbo é conjugado. A oração subordinada é a que vem com conectivo. Então, vamos ver primeiro, oração subjetiva ou sujeito oracional, tá? Olha só, o que eu tenho? É essencial que vocês estudem, tá? Essa daqui é a minha oração, vejam. O que eu vou fazer? Eu vou substituir por isso. Eu não poderia dizer, já que o verbo está ligando a essa segunda estrutura, assim, ó. Isso é essencial, tá? Quem é essencial? Isso. Então, isso é o meu sujeito. Como ele trabalha com essa estrutura, essa oração também é o meu sujeito. Só que vejam, é o quê? É uma oração subordinada, porque ele é um pedaço da oração principal, tá? Vamos pintar a oração principal? Essa daqui é a minha oração principal, tá bom? Essa é a minha oração principal. O que está faltando na oração principal? O sujeito. Então, quem é a oração subordinada substantiva? É aquilo que está faltando na oração principal, tá? Então, nessa ela funcionou como sujeito. Veja na predicativa. O que vai faltar agora? Agora eu tenho o sujeito e me falta a outra estrutura. Então, olha só. Eu tenho aqui assim, ó. Meu desejo é que vocês passem. Tá bom? Eu não tenho meu verbo ali no meio? Eu tenho, não é não? Fala assim, eu vou pegar e vou substituir essa estrutura por isso. Tá? Então, o que eu digo? Meu desejo é isso. Não é não? Não quero achar o sujeito? Quem ou o que é isso? Eu pergunto. Está aqui a minha resposta. Tá bom? Então, eu marco. Meu desejo. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o sujeito. Aqui embaixo eu vou escrever. Meu desejo é isso. Tá bom? Não é isso que eu fiz? Eu pergunto, o que é isso? Sua resposta está aqui, ó. Meu desejo. Esse é o sujeito. Não é? Aqui eu tenho o verbo de ligação. Qual é a função do isso dentro desse contexto? Tá? É o nosso predicativo. Não é assim? É o predicativo. Eu substituo, se aqui eu tenho o isso é o predicativo, logo a expressão que eu substituí é uma oração predicativa. Tá bom? Então, eu uso o pronome isso, que é para poder, ao invés de estender a estrutura e trazer um certo conflito, deixa eu tirar a cabeça aqui do predicativo. Não é não? Aqui, ó, pronto, baixei. Assim você vê. Né? Você está vendo aí, então, a estrutura. Essa é uma oração predicativa, tá? Era uma oração predicativa, porque no lugar do predicativo do sujeito, eu coloquei o quê? No lugar do predicativo, eu coloquei uma oração. Então, uma oração que equivale ao predicativo, oração predicativa. Tá bom? Vamos lá para a próxima agora. Tá? A hora que eu chegar aqui nessa última, eu saio do quadro para poder explicar para vocês. A outra é a nossa oração objetiva direta, gente. Simples. Vamos lá. Está aqui o meu verbo. Quero que vocês passem. Cadê o sujeito? Quem ou o que eu quero? Tá falando assim, perdão. Quero que vocês passem. Tá? Quem quer alguma coisa? Tem que perguntar para quem que quer? Eu. Então, eu é o nosso sujeito.
Tá bom? Eu é o nosso sujeito. Eu quero que vocês passem. Muito bem. O que eu faço? Eu ponho isso. Tá bom? Eu ponho isso. Então agora eu escrevo. Eu quero isso. O que nós temos aqui nessa brincadeirinha? Vou mudar a cor da minha caneta, que é para facilitar. Como nós vimos, eu é o sujeito. Quero é um verbo transitivo direto. Tá? E o isso é o nosso objeto direto, porque quem quer algo. Se ele é o objeto direto, quem é o isso aqui em cima? Mesma coisa. É o nosso objeto direto. Então, minha oração está no lugar do objeto direto, oração objetiva direto, tá? Ou objeto direto. Quando ele fala assim, objeto direto oracional. É a mesma coisa, eu estou chamando o meu objeto direto de oração, tá? Eu não tenho o complemento sem preposição, que é o objeto direto. Se ele for preposicionado, é o objeto indireto. Então, a mesma coisa, creio. Vamos voltar para a vermelha. Aqui, ó. Quem crê? Eu. Meu sujeito. Eu creio em que vocês passarão. Tá? Porque quem crê, crê em algo. Está aqui minha oração. O que eu tenho de fazer? Ó, isso daqui é a minha preposição para formar essa estrutura. Então eu junto, eu não quero isso, então eu escrevo aqui embaixo. Eu creio, junto o em mais o isso, nisso. Tá? Como quem crê em algo, vamos para a preta. Eu está aqui. O que nós temos? O nosso sujeito. Que nós já vimos. Quem crê em algo. É o nosso verbo transitivo indireto. E quem é o isso? Olha a preposição mais ele. É o nosso objeto indireto. Então, assim como o isso é o objeto indireto, o em que vocês passarão também é o objeto indireto, só que eu chamo de oração objetiva indireta. Agora, quer ver uma coisa interessante? A oração objetiva indireta é complemento de um verbo transitivo indireto, não é assim? E é preposicionado. A oração de baixo, que é a completiva nominal, que ela é um complemento nominal, tá? Ela não vai completar o sentido de um verbo. Ela vai completar o sentido de um nome. Então, ela também vai ser preposicionada. Então, vamos voltar primeiro para o meu marca-texto, tá? Que é o quê? A minha oração principal. Tá aqui, ó. Quero, creio. Tudo é oração principal, essa que está em amarelinho. Tá? Aqui, ó, já vou até pintar de baixo, que é para não precisar mais usar o marca-texto. Então, agora o que eu faço? Cor da caneta vermelha, eu venho aqui e digo assim, ó, tenho certeza de que vocês passarão. Qual que é o meu sujeito, novamente? Eu. Perfeito. Tá, eu tenho certeza de que vocês passarão. Vou pegar tudo isso daqui, ó, e vou substituir por isso. Tá lembrando que eu tenho uma preposição. Então, isso. E vou escrever aqui embaixo. Eu tenho certeza, junto de mais o isso, disso. Lembrando que a minha preposição está aqui. Tá? Então, agora, vamos lá para a preta. O que eu faço? Eu é o nosso sujeito. Está lá. Sujeito. Tá bom? É o nosso sujeito. Então, está ali. Tá? Matei o eu também. Eita, nós. Tá aqui o eu. Volto para a preta. Tá? Então, eu é o nosso sujeito. Quem tem algo, tá? Eu tenho meu verbo transitivo direto. E o que eu tenho? Certeza.
é o meu objeto direto. Mas quem tem certeza de algo, não é assim? Então, o que eu tenho aqui, ó, é um substantivo, certeza. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e dizer, quem tem certeza de algo. Perceba que o de que vocês passarão está completando o sentido do substantivo certeza. Então, lembre disso. Quando a minha oração substantiva for preposicionada, ela só tem duas possibilidades. Ou ela é uma oração que funciona como objeto indireto, então está completando o sentido de um verbo. Ou ela está ligada a um substantivo. Então, nesse contexto, o que ela faz? Tá? Ou a um nome, vamos dizer que pode não ser um substantivo, pode ser um outro adjetivo, outro advérbio. Mas é uma oração substantiva introduzida por preposição. O que ela vai ser? Completiva nominal. Assim como esse cara aqui, o disso, é complemento nominal, o de que vocês passarão também é. Tá bom? Também é. E agora a gente vem para a positiva. Então vamos lá. Eu saio daqui, que é para vocês poderem ver. Então, olha só. A oração apositiva, tá? Veja que ela é separada sempre por 2 pontos ou então por vírgula. Ótimo. O que eu tenho aqui? Vamos lá para a minha caneta. Corzinha vermelha. Então, olha aqui, ó. Só queremos isso, tá? Quem que é o sujeito? Nós. Nós só queremos isso, tá? Quem quer algo. Tá? Então, eu tenho meu verbo transitivo direto e o meu objeto direto. Só que ele está explicando aqui, ó, quem é isso, tá? É o isso. Só queremos isso, tá? O que eu coloco aqui? Isso. Só queremos isso. O quê? Isso. Só que no lugar desse segundo isso, eu coloquei o que significa o primeiro, que vocês passem. Tá? Se esse termo se reporta a esse anterior, assim como o que vocês passem, eu tenho aqui o meu aposto ou oração apositiva. Tá? Oração apositiva. Então, veja, eu tenho algumas orações. O que é a oração principal? Essa que está em amarelinho. E a outra, ela funciona com o que está faltando. Quando eu disse só queremos isso, o que eu estou dizendo? Que o isso é algo que precisa ser esclarecido. Então, eu tenho de esclarecer quem é ele. Eu vou lá na frente e coloco o significado dele. O que é isso? Olha só, lá, que vocês passem. É isso o que nós queremos. Só nós queremos, assim, ó, nós queremos que vocês passem. Tá? Quem quer algo. Concorda que se eu substituísse o isso, o que vocês passem se tornaria objeto direto. Mas eu coloquei o complemento. Nós queremos isso. Tá, agora me explica o que é isso. Isso é que vocês passem. Então, depois do elemento, eu completei. E aqui no caso, eu completei um pronome que substitui o substantivo. Tá bom? Entendido? Não é bacana? Então, vejam só. Essa é a nossa relação importante, a relação que nós temos aqui com as orações adjetivas e orações substantivas. Beleza? Daqui a pouco a gente volta com mais alguns elementos para vocês de período composto e coisas importantes.